Os clubes não estão facilitando para o Corinthians. E será que o clube corre risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro? Eu fui atrás de um advogado FIFA para explicar isso para vocês. Além disso, falar dessa remontagem do elenco do Corinthians após a data FIFA. Bora lá falar de Corinthians, vamos lá que tem muita informação hoje, dividir as pautas hoje em 3 vídeos. Se você está assistindo esse aqui é o primeiro vídeo dessa quinta-feira, então fique atento aqui na Salazar TV, porque subirão mais 2 vídeos com pautas distintas que eu dividi para os vídeos não ficarem muito longos e também bem divididos sobre as pautas em questão, tá certo? Já aproveita, se inscreve aqui no canal. Vou dar o start aqui no meu tempinho também para não me alongar. E é o seguinte, se inscreve aqui, estamos chegando perto da barreira de 20 mil inscritos. Também quero saber de você, deixa aqui nos comentários sobre lives. A gente está estudando o melhor dia para fazer a nossa primeira live. Tem sugestão? Eu estou pensando na terça-feira, mas não tenho certeza ainda, depende da escala lá da Gazeta. Enfim, diz aqui nos comentários também quando que vocês querem a primeira live, que dia é um dia bacana, que horário é um horário bacana e vamos aproximar, estreitar essa relação para a gente fazer a nossa primeira live, tá certo? Até porque aí a interação entre mim e vocês vai ficar muito mais fácil para eu responder os questionamentos e tudo mais. Essa é a ideia, tá bom? Então bora com as informações. Eu conversei com o Dr. Domingos Zainag, que é um advogado acostumado a trabalhar em casos FIFA. Ele também é sócio do Corinthians, além de uma grande pessoa, uma pessoa que eu admiro muito. Fica aqui até publicamente o meu agradecimento a ele, sempre com explicações bem pontuais, bem didáticas para quem não é do ramo do direito. Conversei com ele sobre essa história do transfer ban. E o que ele explicou para mim? Tem muita gente preocupada, né? O Corinthians não conseguiu pagar até agora e se não conseguir vai correr risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro? Não vai perder pontos no Campeonato Brasileiro. Pelo menos neste Campeonato Brasileiro. E aí é que está a questão. O Corinthians, de fato, vai ter que arrumar pelo menos 120 milhões de reais para se resolver com a FIFA e com esses clubes por causa do transfer ban. Por quê? Porque o seu Augusto Melo contratou todo mundo, não pagou ninguém e, além de não pagar ninguém, não deu qualquer satisfação, não atendia os contatos, os e-mails, os telefonemas e ignorava completamente. Então, o Corinthians contratar e não conseguir honrar, a gente está acostumado, certo? Agora, essa postura dos clubes de perda total de paciência, de não aceitar nenhum tipo de proposta de parcelamento, de absolutamente nada, de nem querer conversar, isso não tem a ver com a dívida. Isso tem a ver com a postura adotada pelo Corinthians, no caso representado pelo ex-presidente Augusto Melo. Esta postura dele que está levando a esta atitude irredutível dos outros clubes. Ontem, o André Costa, lá da Gazeta Esportiva, fez uma importante entrevista com o presidente do Tadieres. E, cara, ele desceu a lenha. É só clicar lá na matéria da Gazeta Esportiva, eu coloquei nos meus stories. Ele desceu a lenha no Corinthians e, assim, não tem conversa, não tem papo, é à vista. Porque ficou um ano aí tentando negociar, ver prazo e foi completamente ignorado. Então, Augusto Melo, além de não pagar, a maneira como ele tratou os seus credores foi talvez pior do que ele não ter honrado com o compromisso financeiro. Porque agora é isso. Porque nós temos aí, sei lá, cerca de 7 milhões do Shakhtar em relação ao Maicon, 40 do Rojas, quase 30 do Tadieres por causa do Garro, mais 40 do Félix Torres. Nós estamos falando aí na casa de 120 milhões com os impostos. É muito dinheiro que o Corinthians vai ter que conseguir à vista. E agora, a curtíssimo prazo. Senão vai continuar com o transfer ban. Poxa, e se não conseguir esse dinheiro, vai perder ponto no Campeonato Brasileiro? Não vai perder ponto no Campeonato Brasileiro. A informação explicada a mim pelo Dr. Domingos é a seguinte: para você perder pontos no Campeonato Brasileiro não é algo automático. Você sofreu o transfer ban se você não honrar com o compromisso desta dívida que está linkada ao transfer ban por 3 janelas inteiras, ou seja, após 3 janelas de transferências inteiras, sem conseguir chegar a nenhum tipo de acordo ou sem conseguir pagar essas dívidas relacionadas ao transfer ban, aí sim o credor
pode notificar a FIFA para a FIFA entrar em contato com o clube devedor, no caso o Corinthians, e aí, se o clube não pagar, ele pode perder pontos. Então, na prática, esta é a primeira janela. Nós temos uma segunda janela em janeiro, ali na virada do ano, e a terceira janela lá no meio do ano que vem. Então, no meio de 2026, se o Corinthians completar, finalizar, terminar aquela janela do meio de 2026, sem pagar absolutamente nada, sem chegar a um acordo, continuar devendo para estes caras que o Corinthians está devendo agora, que já conseguiram o transfer ban, aí estes clubes podem ir lá e notificar a FIFA. Se os clubes notificarem a FIFA chama o Corinthians e dá um prazo para o Corinthians. E aí o Corinthians vai ter que honrar com isso. Se aí então o Corinthians não conseguir de novo pagar absolutamente nada e nem chegar a nenhum tipo de acordo, aí a FIFA, junto ao seu comitê disciplinar, estuda a perda de pontos. E não existe uma regra para quantos pontos. Isso será decidido ali pelo comitê na hora, avaliando o caso, a reincidência, a fama e tudo mais. O comitê faz essa avaliação e aí aplica a punição dos pontos e aplica a punição. E é ali que a gente fica sabendo quantos pontos o clube pode perder. Só que é o seguinte, quando eu vi esse cara jogando pelo Cruzeiro contra a gente, sério, eu falei, Jesus, eu tinha que calar minha boca, porque eu acho que eu também pedi esse cara no Corinthians quando ele tava lá no Equador, né? Às vezes a gente entra no mundo, na modinha, né, velho? Não é que a gente entra na modinha, né? Eu vi os jogos dele contra o Corinthians, adorei. Só que depois, contra o Corinthians também, mas jogando pelo Cruzeiro, cara, grosso, hein? Então eu não, sinceramente, eu vi 2 Lautaro Dias contra o Corinthians, né? Um matador e um outro que não sabia dominar uma bola. Eu não sei qual chegaria, tá? Eu não sei qual chegaria no Corinthians. Então, sinceramente, né, há males que vem para o bem, diz, eu não gosto desses ditados, mas o fato, né, do Corinthians ter sofrido um transfer ban aliviou a gente de alguns BOs aí, de alguns pepinos, né? O próprio lateral lá que teve problema com a mulher. Vocês sabem, né? O lateral que teve problema com a mulher dele, né? Que o Corinthians ia contratar. Vocês sabem qual é? É o ex-Gaio. O ex-Gaio teve, né? Teve problemas com a mina dele lá, mas o problema é dele. Então, assim, é outro livramento, né? Ricardo Esgaio, lateral direito, né? Do Sport, né? É um jogador de qualidade técnica também duvidosa, né? Os próprios jogadores do Sport tiram sarro dele. Você deve ter visto os vídeos também, né? Qual o pior jogador da história? Qual o pior jogador do elenco? O Sgaio tá sempre lá sendo votado. E a gente querendo contratar o cara, né? A gente não, Fabinho, né? Porque eu não vou me colocar nessa, porque eu não contrataria um jogador de 32 anos depois de emprestar o Fagner pro Cruzeiro, pagando 500 mil, renovando 5 anos com o Maná, pagando 5 milhões de dólares no Mateuzinho, enfim. Então, não... Sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas esses Gaio, pelo amor de Deus. Então, assim, se a gente for tratar já aqui dos jogadores que o transfer ban nos salvou, já são 2. O Lautaro Dias e o Esgaio. Aliás, como, né, os clubes têm contratado mal. Ontem lá no ONU de primeira colocaram uma lista para eu analisar. Sério, o único jogador que eu contrataria da lista eram uns 10, assim, pelos valores altíssimos. O único jogador que eu contrataria era o Andréas Pereira. Eu falei, o tempo vai dizer. Eu falei, podem printar e anotar. Porque parece que é tudo negociação maravilhosa. Mas jogadores contratados por Flamengo, Palmeiras, por Atlético, um monte de clube. Santos, eu falei, pode anotar. Eu não contrataria nenhum desses daí. Só o Andréas Pereira por 10 milhões. Mas nenhum outro. E olha lá ainda, hein, que eu fui para não falar que eu não contrataria nenhum. Tá? Então, assim, os times estão contratando mal. O São Paulo contratou o Rigoni. Pô, velho, vocês viram os números do Rigoni? Então, assim, o futebol brasileiro precisa de uma reformulação também nos seus dirigentes, também nos seus executivos. O futebol brasileiro precisa muito de uma reformulação.
Porque nós estamos, velho, nós estamos com a base corrompida, nós estamos com executivos pobres de qualidade. Cara, onde nós vamos parar, velho? Os caras querem sempre os mesmos jogadores e é tudo jogador de baixo nível técnico. Entendeu? Aquele Bobadilha que o São Paulo contratou, a primeira vez que eu vi ele jogar, eu falei, ó, pode esperar. Acho que ele estreou contra a gente, né? Falei, isso é jogador burro. Teve um lance contra a gente, graças à burrice dele, nós não tomamos gol. Era só ele tocar pro cara, o cara fazer o gol, ele carregou a bola que nem um louco, assim, correndo, que nem um, parecia que chutou. Então, eu observo um jogador em 5 minutos, velho. Eu não preciso de 4 jogos. Às vezes o pessoal fica bravo comigo. Ah, seu amigo, não sei o quê. Pô, velho, um monte de refúgio, um monte de jogador ridículo. Então, assim, ó, o São Paulo esperou o Marcos Leonardo até o final, querendo contratar o jogador sem dinheiro. Eu falei ontem lá no programa que o São Paulo foi vexame. Entendeu? São Paulo foi na onda de um jogador mimado. Sabe? Porque o jogador de futebol brasileiro, entendeu? Vocês têm que aprender uma coisa. Vocês não são meninos da vila, meninos do terrão, meninos mais do que? Meninos de Cotia. Vocês meninos nada, meninos na cadeia, meu irmão. Vocês são homens já. Entendeu? Fez 18 anos, já é adulto, já pode dirigir, não pode? Então tem que ficar parando de, sabe, meninos, o menino na cadeia, meu irmão. Não tem menino, não. Entendeu? Então você pega esses moleques, eles falam o seguinte, eu quero jogar no São Paulo, eu vou jogar no São Paulo. Filho, você ganha milhões por mês, você tem patrocinadores e você fez uma coisa, sabe o que você fez? Você assinou um contrato, você vai sair se o clube quiser, você tá entendendo? Seus mimados. Aí o São Paulo, olha a qualidade dos dirigentes, caindo na de jogador mimado. Aí eu quero jogar no São Paulo, eu vou jogar no São Paulo. Vai se o clube quiser.